Oi pessoal, hoje vamos fazer a correção da atividade do dia 10 de agosto. Nessa atividade foi pedido que elaborasse uma planilha semelhante a essa que a gente tem aqui na tela, contendo no mínimo 10 produtos, quantidade de cada produto e a situação no estoque, onde a condição da situação de estoque é: se a quantidade for menor ou igual a 5, deve-se exibir comprar. Se não, ou seja, se a quantidade for maior do que 5, deve exibir suficiente. Como que a gente faz isso? Utilizando a função C. Então, na primeira e segunda coluna, colocamos apenas digita os produtos. 10 produtos, qualquer produto, e a quantidade no estoque, também qualquer quantidade. Já na coluna suficiente, situação do estoque, vamos ter que fazer a função C. Então, como que a gente faz isso? Sinal de igual, C, abre parênteses. Primeiramente, temos que colocar a condição. Qual seria a condição? Se a quantidade no estoque, então, se o B4 for menor ou igual a 5, ponto e vírgula. Essa é a nossa condição. Se for menor ou igual a 5, tem que exibir o quê? Comprar. Então, entre aspas, porque é um texto, colocamos comprar, ponto e vírgula. Se não exibir comprar, deve-se exibir o quê? Suficiente. Então, colocamos suficiente também entre aspas. Fecha parênteses, dá o Enter. Como a quantidade no estoque é 4, exibiu comprar. Por quê? 4 é menor ou igual a 5. Se ali, ao invés do 4, nós modificarmos para 5, vai exibir o quê? 5 também é menor ou igual a 5, então exibe comprar. Agora, se mudar para 6, ao atualizar, ele muda para suficiente. Por quê? 6 é maior do que 5, então já mudou a condição. Então, basicamente, a nossa condição ficou sinal de igual, C, entre aspas. A condição é B4 menor ou igual a 5. Então, a nossa condição ficou como? Sinal de igual, C, abre parênteses. A condição B4, que é a nossa célula de quantidade, menor ou igual a 5. Essa é a condição. Se ela for menor, qual que é o resultado verdadeiro? Separa por ponto e vírgula, vai ser um texto que vai ser exibido, então coloca entre aspas. Comprar. Caso a condição seja falsa, ou seja, a célula B4 não for menor ou igual a 5, exibe o quê? Suficiente. Fecha parênteses, dá o Enter. Vamos fazer novamente a mesma função. Igual, C, abre parênteses, seleciona a célula, no caso B5, menor ou igual a 5, ponto e vírgula. Entre aspas, se for menor ou igual a 5, tem que exibir comprar. Fecha aspas, ponto e vírgula. Se não, exibe suficiente. Fecha aspas, fecha parênteses, dá o Enter. 10 é maior do que 5, então exibiu suficiente. Mesma coisa, se for alterado o valor para 5, ele muda para comprar. Sempre é somente essa condição que vai poder ser utilizada? Não. Podemos fazer de outro modo também. Então, vamos fazer um modo diferente agora. Sinal de igual, C, abre parênteses. Até agora, a gente só utilizou a célula comparada com menor ou igual, mas não necessariamente precisa ser essa. Vamos modificar agora fazendo B6 maior do que 5. É uma outra opção, ponto e vírgula. Então, se agora a nossa condição é se o B6 for maior do que 5. Se essa condição for verdadeira, o que deve ser exibido? Suficiente. Fecha aspas, ponto e vírgula. Se B6 não for maior do que 5, ele é o quê? Menor ou igual, então exibe comprar. Percebam que, como modificou a condição, ao invés de utilizar menor ou igual a 5, a gente utilizou maior. Então, o verdadeiro e o falso vai ser invertido. Então, sempre vai depender da forma que vocês pensarem. Mas leve em consideração sempre a condição. Mesmo que você saiba que o resultado vai ser verdadeiro ou falso, isso não importa na condição, porque o valor pode ser alterado. Pense apenas na condição que vocês geraram. Se a condição for verdadeira, vai ser um valor. Se a condição for falsa, outro valor. Fecha parênteses, dá um Enter. Mesma coisa. Ali, 0 é menor ou igual a 5? É, então exibe comprar. Se for modificado para 10, por exemplo, vai mudar para suficiente. Então, sempre, o valor pode ser alterado. A condição sempre tem que estar verdadeira. Tem que estar correta. Se o valor for alterado, ela tem que ser modificada para ficar correta.
automaticamente, sem precisar ficar modificando as funções ou as condições que vocês colocaram. Vamos agora para a correção da atividade do dia 17 de agosto. Nessa atividade foi solicitado o quê? Criar uma tabela semelhante a essa que a gente tem aqui na tela, contendo data de início do projeto, a data limite para entrega do projeto, a data em que o projeto foi entregue, que é o término, e a situação do projeto. No campo situação, deve-se comparar a data de término com a data limite, para verificar se o projeto foi entregue no prazo ou com atraso. Se a data de entrega for menor, ou seja, for antes ou igual à data de limite, deve-se exibir no prazo. Caso contrário, deve-se exibir atraso. Então, como que a gente faria essa condição? Mesma coisa, vamos utilizar a função C. Então, como que vai ser a nossa função? Igual C. Abre parênteses. O que a gente vai ter que comparar? A data de entrega com a data limite. Então, se a data de entrega, no caso C4, for menor ou igual à data limite, ponto, vírgula. Essa é a nossa condição. Se a data de entrega for menor ou igual à data limite, o que tem que exibir? No prazo. Como é um texto, tem que estar entre aspas, no prazo. Se não estiver no prazo, ou seja, entregou depois da data limite, o que deve exibir? Atrasado. Fecha aspas e fecha parênteses. Enter. Aqui no nosso exemplo, a data limite de entrega era dia 6 de abril. Foi entregue dia 29 de abril. Foi entregue depois do limite. Então, foi entregue com atraso. Se for modificada a data, aqui está dia 29, dia 6. Se o limite fosse dia 30, se a gente alterar, ele teria entregado no prazo. Percebam que pode modificar os valores e a situação ela se modifica automaticamente. Vamos voltar ao valor que está em atraso. Necessariamente precisa ser essa condição que a gente fez? Menor, C4 menor ou igual a B4? Não, pode ser invertida também. Só que se ao invés de utilizar menor ou igual, utilizarmos maior do que B4, vamos alterar ali a nossa condição. Aqui estamos utilizando na condição menor ou igual a 4. Vamos utilizar o invertido agora. Se C4 for maior do que B4. Ponto e vírgula. Se a data de entrega for maior que a data de limite, o que deve ser exibido? Atrasado. Então, entre aspas, atrasado, ponto e vírgula. Se essa condição for falsa, deve exibir no prazo. Percebam que modificamos o comparador, então tivemos que inverter também o valor de verdadeiro e falso. Vamos dar um Enter. Percebam que o resultado foi exatamente igual. O que mudou foi o quê? A forma de condição, o comparador, e o resultado verdadeiro e falso foi invertido. Então, cuidado ao fazer para deixar sempre a condição de acordo com o que vocês imaginaram, e estando sempre correta, mesmo se modificar os valores das datas. Agora vamos para a atividade dessa semana, ou seja, a atividade do dia 24 de agosto. O que vocês vão ter que fazer? Elaborar um boletim igual a esse daqui que a gente tem na tela, contendo disciplina, os 4 bimestres, notas simples nos 4 bimestres, uma nota única. A média, onde na média vamos ter que fazer o quê? A média das notas referentes a esses 4 bimestres. Então, vamos utilizar a função média. E na situação, vai ter que exibir aprovado ou reprovado, levando em consideração que a média de aprovação é 6. Ou seja, o que vamos ter que comparar? Utilizar a função C na média e verificar. A média do aluno naquela disciplina é maior ou igual a 6? Se for, tem que exibir aprovado. Se a média do aluno for menor do que 6, tem que exibir reprovado. Então, são essas duas condições, vamos ter que utilizar a função C.
Então, no campo média, vamos ter que utilizar a função média, levando em consideração as 4 notas. No campo aprovado e reprovado, deve exibir, utilizar a função C, comparando a média do aluno na disciplina e verificar se for maior ou igual a 6, exibe aprovado. Se não, ou seja, se a média for menor do que 5, menor do que 6, deve exibir reprovado. Além disso, devemos fazer também o menor média dele, exibir o menor valor da média dele, função mínimo, entre todas as médias, e a maior média dele, utilizando a função máximo. Em caso de dúvidas, por favor, enviar comentário na atividade ou por e-mail para ti@colégioguarulhos.com.br. Leve em consideração o que a gente já foi falado nas outras aulas. Pensem na condição e coloquem o valor verdadeiro ou falso daquela condição na condição. Ignorem o valor se vocês sabem se ele está aprovado ou não. Pensem sempre na condição, porque as notas ali do bimestre vão poder ser alteradas. Independente de alterar ou não, o resultado tem que exibir correto, se ele está ou não aprovado. Uma ótima semana a todos e bom estudo!